O que são bitolas ferroviárias e quais atualmente estão em uso no Brasil? E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e se gostar desse vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Há muito tempo eu venho prometendo um vídeo falando sobre as bitolas ferroviárias e sua história. Mas afinal de contas, o que é bitola? No caso ferroviário, é a distância entre um trilho e o outro. Nossa história começa no século XVIII, lá no Reino Unido, nas minas de carvão. Para facilitar a extração do mineral de dentro das galerias das minas, pranchas de tábua eram colocadas sobre o chão, geralmente com uma distância regular, para que os carrinhos pudessem passar. Realmente eram trilhos de madeira, por onde os carrinhos passavam, facilitando a retirada de mais toneladas de carga. Esse sistema, além de ser usado nas minas, também é utilizado nos portos. Quando a máquina a vapor surgiu em 1804, ficou claro que, para que ela pudesse se locomover mais facilmente, teria que ser adotado o uso de trilhos. E não poderiam ser trilhos de madeira, mas sim trilhos de ferro. Sendo assim, as primeiras ferrovias, além de terem surgido nas minas de carvão, também passaram a adotar a distância entre trilhos de 1435 milímetros. E por que 1435 milímetros? Porque essa é a medida utilizada desde a época do Império Romano para que as carruagens trafegassem nas rodovias. Naquela época, as rodovias romanas, e eram muito bem construídas, algumas existentes até hoje, possuíam sulcos onde as rodas se encaixavam para trafegar melhor. E a largura da carruagem e de suas rodas era exatamente para caber 2 cavalos lado a lado. Ou seja, as ferrovias nasceram justamente por causa das carruagens romanas. As primeiras ferrovias construídas utilizavam justamente essa bitola, mas naquela época os trens ainda eram praticamente engenhos complicados e os carros de passageiros não passavam de carruagens adaptadas. Sendo assim, havia um grande desconforto para os viajantes e graves problemas no equilíbrio dos trens. Uma solução encontrada foi construir bitolas maiores, como 1600 mm ou até 2000 mm, que pareciam estabilizar melhor o trem e permitia que as locomotivas alcançassem maiores velocidades. A ferrovia mais famosa que adotou os chamados bitolões foi a Great Western Railway, com uma bitola de 2140 mm, tendo sido implantada a partir de 1835. Outros bitolões famosos se encaixavam na faixa entre 1580 a 1660 mm. Mas realmente apenas a GWR utilizou uma bitola tão larga quanto 2140 mm. Aliás, a bitola de 1600 mm nasceu como uma espécie de bitola estreita da bitola da Great Western Railway. No entanto, o avanço no sistema de construção das locomotivas, carros e vagões logo tornou o uso dos bitolões algo ultrapassado. Tanto que, já por volta de 1850, a bitola de 1435 mm voltou a ficar em evidência, começando a ser utilizada em diversos países, tanto na Europa, quanto nas Américas, quanto na África ou na Ásia. Na segunda metade do século XIX, Estados Unidos da América e a Europa unificaram suas bitolas, justamente no tamanho de 1435 mm, que por isso passou a ser chamada de bitola universal. Já para países mais pobres, ou para as colônias dos países europeus, começaram a ser usadas bitolas menores, como a bitola métrica ou bitolas de 1100 mm. A variedade de bitolas que existiram é muito grande, mas as principais são as seguintes: 381 mm, conhecida como ferrovia de bitola mínima, a menor do mundo, e usada para fins militares ou decalvíveis. 400 a 500 mm,
conhecidas para uso em ferrovias de Calvíries, que são construídas de maneira provisória, sem necessidade de grandes obras de arte. 600 e 610 mm, conhecidas para uso em ferrovias de Calvíries provisórias ou trailways industriais construídos de maneira semi-permanente, sendo que o maior expoente no Brasil é a Estrada de Ferro Pirus-Pirapora. 760 e 762 mm, conhecidas respectivamente como Bitola Bósnia e Bitola Imperial, para uso em ferrovias industriais e trailways, ou ferrovias secundárias, como foi o caso da Estrada de Ferro Oeste de Minas. 914 mm, conhecida também como Bitola de 3 pés, usadas em ferrovias secundárias. 960 mm, usada em ferrovias secundárias, tendo sido utilizada no Brasil pela Companhia Ituana de Estradas de Ferro. 1000 mm, ou bitola métrica, usada em ferrovias principais e secundárias, tanto em países da Europa, Américas, África e Ásia. 1067 mm, ou bitola métrica japonesa, usada como padrão naquele país até os anos 1970 e como linhas secundárias na Austrália. 1100 mm, usada em ferrovias principais e secundárias em países subdesenvolvidos, além de sistemas de bondes, tendo sido utilizada pela Estrada de Ferro Cantagalo no Brasil. 1400 mm, antigamente usada em ferrovias principais e secundárias na Europa e Américas, atualmente em processo de extinção. 1435 mm, bitola padrão internacional, no Brasil utilizada apenas para a Estrada de Ferro do Amapá, por alguns VLTs e linhas de metrô. 1520 mm, criada como bitola estreita russa nos anos 1970 e usada até os anos 1990, e anteriormente usada em várias linhas férreas principais da América do Norte e Europa Ocidental, além de sistemas urbanos de bondes, como o sistema utilizado em Santos. 1600 mm, ou bitola irlandesa, usada naquele país, na Austrália, no Chile, Índia e Brasil, onde atualmente é a bitola padrão. 1668 mm, chamada de bitola ibérica por ser usada em Portugal e Espanha. 1676 mm, ou bitola indiana, por ter sido usada nos primeiros trechos ferroviários daquele país e região. 2140 mm, ou bitolão da Great Western Railway, por ter sido criado especialmente para essa empresa ferroviária britânica. 3000 mm, chamada Blitzbahn, ou alguma coisa assim, proposta pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial para ligar os grandes centros da Nova Europa a partir de Berlim, nenhum trecho construído comercialmente. A primeira ferrovia implantada no Brasil foi a Estrada de Ferro Príncipe do Grã-Pará, através dos esforços de Irineu Evangelista de Souza, o futuro Barão de Mauá. Essa ferrovia foi construída com bitola de 1676 mm, e não foi por causa de um capricho do Barão de Mauá, mas sim porque ele comprou um pacote ferroviário da Inglaterra. Naquela época, o Reino Unido estava desativando seus bitolões, substituindo pela bitola de 1435 mm. Logo, muitas locomotivas, carros e vagões mais antigos ficaram sem uso e passaram a ser oferecidos para os países mais pobres ou para as colônias. Sendo assim, a primeira ferrovia brasileira teve justamente uma bitola considerada larga, justamente porque o Barão de Mauá adquiriu um material rodante com esta bitola específica. No entanto, ela foi a única ferrovia brasileira com bitola de 1676 mm, já que as ferrovias que vieram depois, como a Estrada de Ferro Dom Pedro II, a Estrada de Ferro Recife ao São Francisco e a Estrada de Ferro Bahia ao São Francisco, tinham bitola de 1600 mm. E elas tinham essa bitola justamente pelo mesmo motivo da Estrada de Ferro Príncipe do Grã-Pará, ou seja, por causa do material rodante adquirido. Dessas três ferrovias, apenas a Dom Pedro II, posteriormente central do Brasil, permaneceu com a bitola de 1600 mm, enquanto as outras duas diminuíram sua bitola para a métrica, principalmente porque a expansão de seus trilhos nas décadas seguintes foi feita nessa bitola, e para evitar o problema de baldeações, essas empresas preferiram unificar tudo em bitola métrica. No entanto, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro e a São Paulo Railway, ambas em São Paulo,
ainda construíam suas ferrovias em bitola larga de 1.600 milímetros. A primeira ferrovia brasileira a implantar bitola métrica foi a Estrada de Ferro do Cantagalo, que foi construída após a Estrada de Ferro Bahia ao São Francisco e antes da São Paulo Railway. A Estrada de Ferro Cantagalo tinha bitola de 1.100 milímetros e foi praticamente a responsável pelo início do surto de construção de ferrovias em bitola estreita no Brasil, o que atrapalhou bastante a unificação da bitola até os dias atuais. Outras ferrovias que implantaram bitola de 1.100 milímetros foram a Estrada de Ferro Recife ao Caxandá, a Estrada de Ferro União Valenciana e algumas linhas de bondes. Já em São Paulo, a Companhia Ituana de Estradas de Ferro implantou a incomum bitola de 960 milímetros em sua linha tronco entre Jundiaí e Itu, além de seu ramal para Piracicaba e São Pedro. Até por volta de 1960, não havia uma bitola padrão para uso no Brasil. Sendo assim, teoricamente cada ferrovia podia se escolher sua própria bitola para implantação. Naquele ano foi baixada uma lei que dizia que ferrovias construídas acima do estado de São Paulo e Minas Gerais teriam que ser construídas em bitola métrica, enquanto ferrovias construídas de Minas Gerais para baixo seriam construídas em bitola larga, com exceção daquelas que já estivessem em construção. Até mesmo por isso, o tronco principal sul foi construído com gabaritos para a bitola larga, embora ele tenha bitola métrica. Isso durou até 1985, quando uma nova lei impôs que a bitola de 1.600 milímetros larga seria a bitola oficial do Brasil, sendo que todas as ferrovias que fossem construídas a partir de então teriam que ter essa bitola, com exceção de linhas que fossem prolongamentos de bitola métrica, mas que já deveriam ser construídas com gabarito para a bitola larga. Esse é um assunto polêmico, já que muitos defendem que o Brasil deveria ter unificado sua bitola em 1 metro, até mesmo porque a Estrada de Ferro Vitória-Minas demonstra uma grande eficiência utilizando-se dessa bitola. Sem contar que os países que fazem limite com o Brasil ou têm bitola hispânica de 1.520 milímetros ou a bitola padrão de 1.435 milímetros, com exceção da Bolívia, cuja ferrovia oriental tem sua conexão em bitola métrica com a malha oeste da antiga Rumo. Além disso, a bitola de 1.600 milímetros praticamente é uma bitola que está se extinguindo. Sem contar o Brasil, apenas a Irlanda utiliza essa bitola de maneira oficial. Por isso mesmo ela é chamada de bitola irlandesa. Outros países que possuíam grandes extensões em bitola irlandesa de 1.600 milímetros, como a Austrália, a Índia e o Chile, aos poucos estão diminuindo para a bitola padrão de 1.435 milímetros. Em todo caso, não existe previsão de que o mesmo vai ocorrer no Brasil, mas sim que grandes trechos em bitola métrica terão no futuro sua bitola alargada para 1.600 milímetros para favorecer a unificação ferroviária em nosso país. Em resumo, essa é a história das bitolas ferroviárias e as principais implantadas no Brasil. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!